Dos domínios, nós temos 6, que são as funções executivas, que é basicamente a nossa capacidade de trabalhar com uma memória online, assim. Virgílio, guarda esse número para mim, daqui a pouco eu vou te perguntar. Isso é uma capacidade executiva. Você pega um número, trabalha com ele aqui, mas ele é facilmente descartável. Lucas, você começou a citar um pouquinho sobre as nossas funções executivas, né? Basicamente também os domínios, na verdade, cognitivos que nós temos. E muitas vezes a demência, como a gente já comentou, ela é atrelada basicamente a problemas de memória. E em algumas vezes até confundida pelas pessoas com problemas psiquiátricos, porque envolvem até mesmo alguns sintomas que são classicamente psiquiátricos em alguns casos de demência. Explica pra gente, por favor, primeiro quais são esses domínios e também um pouco de quais são as principais causas que você começou a citar ali sobre o Alzheimer e tudo mais, mas quais são as principais causas que a gente tem e essa principal diferenciação entre os sintomas psiquiátricos e os sintomas mais diretamente aferidos pela gente. Perfeito. Então, dos domínios, nós temos 6, que são as funções executivas, que é basicamente a nossa capacidade de trabalhar com uma memória online, assim. Virgílio, guarda esse número para mim, daqui a pouco eu vou te perguntar. Isso é uma capacidade executiva. Você pega um número, trabalha com ele aqui, mas ele é facilmente descartável. E também é a função básica do nosso cérebro para organizar o seu conhecimento, os seus domínios cognitivos. Então, ele que vai saber, figurativamente falando, onde que está cada memória. Ele que vai organizar isso no seu cérebro. Essa é a função executiva. Então, a capacidade de abstrair, de interagir com as pessoas de forma respeitosa, né? Numa sociedade, viver em sociedade, tudo é regido por essa capacidade executiva, essa central que a gente chama de central frontal, né? Tem algumas diferenças em cada regiãozinha, mas é basicamente isso. Certo. O segundo domínio mais importante aqui temos a memória. Tem a memória de curto prazo, de curtíssimo prazo entra na função executiva. Aí tem as de curto prazo, as de longo prazo, e cada uma delas tem uma característica específica. A gente também tem a linguagem, que é a nossa capacidade de codificar uma informação recebida e transformar aquilo em um símbolo, né? E passar para outra pessoa. Mas aqui vem uma pista. Uma pista não, um pitfall aqui. Pessoal, linguagem, distúrbio de linguagem, ele só é válido se você testar em alguém que sabe o que aquele símbolo significa. Não adianta nada você falar que o cara tem uma afasia se ele nunca aprendeu a falar japonês e está no Japão, entendeu? Sim. Tá, então você tem que ter aprendido aquele símbolo. E a parte de linguagem seria tanto a própria compreensão quanto a própria execução, na fala em si. Isso, então é compreensão, organização da linguagem e articulação. Então isso é o nosso eixo linguístico, né? Bom, outros domínios são outros 3 que a gente acaba avaliando menos, quem, né, não está mais habituado na parte de especialidade, mas é a habilidade visoespacial, que é se topografar, se localizar num espaço, se localizar num mapa dentro de um shopping, saber onde você está, onde é que é a loja tal, igual o Virgílio falou, né? Sim. A pessoa que adora a loja tal na rua tal. Bom, ele tem que se topografar onde eu estou para saber onde eu preciso chegar, né? Então isso é o visoespacial e isso também envolve a sua percepção corporal. E curiosamente, o visoespacial está atrelado à sua percepção de doente. Então, né, vou citar só o exemplo do Alzheimer de novo. Essa região mais relacionada às funções visoespaciais, ela começa a ficar machucada precocemente no Alzheimer. Sim. E aí, por isso que o paciente se perde e perde a capacidade de perceber que ele está doente. Aí tem a visoperceptiva, que envolve a sua visão e o seu polo semântico para você olhar para isso aqui e falar, bom, isso aqui é uma xícara. Eu preciso perceber na visão, codificar isso no meu lobo temporal e chegar no meu polo semântico e falar, eu aprendi que isso é uma xícara, por isso que eu chamo de xícara. Tá? Que você começa a ver, por exemplo, nos pacientes com demências mais avançadas ou precocemente em demência por corpos de Levy, o paciente começa a ter um problema nessa via, nesse domínio e começa a alucinar, né? Ver coisas que não existem. E por fim, o último domínio é o das praxias, que é o que são os atos motores previamente aprendidos. Você aprendeu que você veste uma camisa e tem que botar o botão assim,
E isso é uma praxia. E você testa isso com o paciente, seja com uma mão, seja com duas mãos, seja com objeto, seja sem objeto. E ele pode ter um problema só de praxias também. Então são esses os 6 domínios. Talvez esses últimos 2 são aqueles que eu comentei em que alguns sintomas são confundidos com distúrbios psiquiátricos em si, né? Em que o paciente começa a ter uma alucinação, começa a ter um movimento estereotipado ou algo do tipo. Existe essa certa confusão, né? Lembrar o pessoal que é necessário investigar porque pode ser uma causa mesmo neurodegenerativa. Totalmente. E, gente, assim, no critério de demência, né, das demências, se você olhar cada uma individual, Alzheimer, demência frontotemporal, tal, ele vai estar sempre assim, afastado das causas reversíveis e transtornos psiquiátricos maiores. Então você precisa descartar que o paciente não tem uma depressão grave, que ele não tem um transtorno bipolar e está numa mania psicótica. Porque você pode comer bola em tratamento. Então, uma pessoa jovem que começa a ter um problema de memória muito grave, começa a não tomar banho, a não querer, não conseguir se vestir, se ficar inânime, você tem que descartar que ele não está deprimido antes de você falar que ele tem uma demência precoce. Então, transtorno psiquiátrico maior é mandatório que você afaste, né, antes de dizer que o paciente tem uma demência. Agora, o caminho alternativo também há de ser feito. Um idoso de 70 anos que começa com um quadro depressivo grave, do nada, levanta a bola que pode ser algo neurodegenerativo rolando ali, infeccioso, enfim. Transtornos psiquiátricos começam tardiamente, são atípicos, digamos assim.